Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. E você que está em casa ou você que está no trabalho, que normalmente às vezes eu me lembro de quem está em casa, mas não me lembro de quem está trabalhando, de quem está voltando da igreja, no seu carro, nos ouvindo, nos acompanhando. Eu tenho aqui nessa noite a Mariana, que é a esposa do pastor Adenauer. Boa noite, Boa Mari. noite, dona Núbia. Boa noite a todos. A Mariana nos ajuda no trabalho dos obreiros. E conforme prometido, nós falamos que iríamos falar para vocês a respeito do manual do serviço sagrado. E a Mari é uma pessoa ideal para estar falando, porque ela está há algum tempo já no trabalho dos obreiros acompanhando o desenvolvimento da escolha do uniforme, dos dias que foram escolhidos para ser usado cada peça. Então, detalhes. Às vezes, até algumas perguntas que vocês nos enviam, a Mari que nos ajuda a responder. Então, é bom essa apresentação, porque quando as obreiras tiverem dúvida, saberão que estarão falando com você também, né? Sim, sim. Uma coisa importante, antes de entrar no manual, a ser falada, é que, muitas vezes, o uniforme é um item de muita reclamação para as pessoas, porque normalmente, você já deve ter reparado isso, tanto na escola, no trabalho, numa empresa, seja ela um sistema corporativo, no comércio, independente do que seja, falou que é uniforme, as pessoas já têm uma certa aversão. É difícil você agradar a todos, né? Um público grande, fazer com que as pessoas estejam totalmente satisfeitas com o uniforme, tanto tecido quanto modelo, né? Sempre alguém tem alguma queixa. Agora, eu até concordo que há algumas empresas, há alguns lugares que a pessoa que criou, o idealizador daquele uniforme, não foi muito feliz, porque se faz escolhas que não se pensa nas longas horas que um funcionário vai passar com aquele uniforme, às vezes não se pensa em todos os tipos de corpo, não se pensa no conforto das pessoas. Normalmente é escolhido um uniforme baseado em durabilidade, né? Mas não é esse o caso do uniforme que foi escolhido para as obreiras. Nós percebemos desde o início da igreja um cuidado muito grande com relação a esse que parece ser um detalhe, mas não é visto como um mero detalhe, porque nós acreditamos que o uniforme da obreira identifica a igreja. É uma forma de comunicar os valores da igreja, a fé, a nossa fé, o nosso empenho, o nosso desejo em ajudar as pessoas. Então, a elaboração de cada peça foi feita com muito esmero, com muito carinho. Se pensou em todos esses detalhes que eu falei para você, que muitas vezes são ignorados. Quando vai se preparar um uniforme, pensa-se no tecido, pensa na modelagem, pensa nas cores, tudo ali foi feito com muito carinho. Então, se há esse tipo de comportamento, de reclamações com respeito aos uniformes, as pessoas no meio secular, não deve haver o mesmo com respeito às coisas de Deus, porque ele não é um simples uniforme, ele é uma identificação que te relaciona ao sagrado, que te relaciona às coisas espirituais. É como no passado, quando Deus instituiu as vestes sagradas dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Primeiramente, eles serviram no tabernáculo, depois, posteriormente, foi no templo. Mas aquelas vestes eram feitas do mesmo material do tabernáculo. Por quê? Porque elas tinham o mesmo grau de significado. E havia um código de conduta, um código de comportamento que remetia também ao sagrado. Havia santidade com respeito àquelas roupas. Eles não vestiam simplesmente algo para cobrir o seu corpo. Era algo que iria reverenciar a Deus. Então, um levita, um sacerdote, jamais ficava em casa com as suas roupas. Ele jamais iria dormir com a sua roupa. Nos registros históricos no passado, consta que aquelas pessoas tinham um cuidado extremo com as suas vestes, porque aquelas vestes eram vestes sagradas, eram vestes que possibilitavam que eles entrassem no tabernáculo, que eles entrassem no santuário, que eles servissem. As pessoas, ao olharem para eles, os identificavam como pessoas de Deus, os separava dentre as outras pessoas. Então, o obreiro, a obreira, deve olhar para o seu uniforme e pensar assim:
eu me tornei uma pessoa escolhida e esse uniforme me impossibilita servir a Deus. Então, não é um simples pedaço de pano. Então, Mari, falando em detalhes, na prática do dia a dia, nós vemos que as obreiras, às vezes, têm uma certa dificuldade em obedecer, não é mesmo? Às vezes, em entender, mas outras em obedecer. E nós identificamos isso até como algo espiritual, né? É verdade, dona Núbia. Às vezes a gente vê tantas obreiras na igreja se dedicando tanto e quando se diz a respeito do uniforme, né? Elas têm assim, elas não recebem, não acatam, né? Como se fosse algo santo, realmente, mas sim acham que não vai ser bem assim eu vou fazer desse jeito e acabam não obedecendo, né? A falta de obediência revela um problema espiritual, um desnível espiritual. Às vezes você até confessa com os seus lábios que você está bem, que você está professando a fé, mas quando você desconsidera coisas que aparentemente são pequenas, você está revelando, está traduzindo no seu comportamento que você realmente não considera as coisas de Deus. A sua consideração ficou apenas nos lábios, né? Nós temos no site dos obreiros todas as informações. Eu tenho aqui impresso, mas vocês têm no site e acredito que no quarto das obreiras, né, na sala onde vocês se reúnem, alguns lugares se chama quarto de obreira, outros lugares se chama sala de obreira, independente do nome, o lugar onde vocês se reúnem. Eu creio que também tem lá impresso para vocês poderem visualizar perfeitamente, porque há várias peças do uniforme. Mas cada peça tem o seu dia para ser usado. E isso foi feito para facilitar o seu dia a dia. Porque se você tem uma peça só, um modelo só do uniforme, ele vai acabar sendo gasto, né, Mari? É verdade. É sempre bom ter mais de uma peça, né? Para não estar usando sempre aquela mesma peça, ficar desbotada, sempre tem que estar bem arrumadinha, né? Para estar mostrando... As várias opções de peças do uniforme e os determinados dias que elas foram inseridas é para que você, um exemplo, você trabalhou na reunião de segunda-feira e você vai voltar na quarta, você pode ter um outro uniforme para usar na quarta-feira. O uniforme da Santa Ceia é um uniforme que tem que estar bem preservado, bem limpo, cuidado, com até a cor dele bem viva. Então é um uniforme que fica ali separado. Vale até lembrar, Mari, que nós recebemos cerimônia especial, uma cerimônia especial. Nós recebemos uma pergunta de uma obreira que fez a seguinte colocação: olha, nós estamos no inverno e a gente tem sentido frio. Podemos usar o echarpe todos os dias? O que você responde para essa obreira? Então, obreira, e para as demais também, né? Como a Santa Ceia é uma cerimônia muito especial e todas nós devemos estar bem apresentáveis em todas as outras reuniões, mas a Santa Ceia é uma cerimônia muito especial na igreja. E para identificar que é dia da Santa Ceia, então a gente colocou no manual para que o echarpe seja usado somente em dias de Santa Ceia, não para nos aquecer do frio, né, dona Não Núbia? é um cachecol. Não é um cachecol. Isso, está respondido, gente. O echarpe não é um cachecol. Ele é exclusivamente para o dia de Santa Ceia. Então, que o seu uniforme da Santa Ceia seja exclusivo. Um outro detalhe que eu gostaria de responder, que o nosso tempo aqui não vai dar para falar sobre todo o manual. A cada semana eu vou falar um pouquinho. É a respeito do laço, né? Nós sabemos que há um amor, um carinho muito grande pelo laço. Ele está nos acompanhando já há cerca de 18 anos, né? Mas hoje é um item que já não está sendo usado mais. Até a venda do lacinho já foi suspensa. Nós não temos nenhum site disponível para venda. Somente aquelas obreiras que ainda têm o laço, que foi comprado nos nossos fornecedores, que está em condição, que pode ser usado, mas brevemente a gente já não vai ter mais uso de nenhuma obreira, porque o item que ficou no lugar do laço, não sei se você consegue ver, é essa presilha dourada. Então, essa presilha substitui o laço para as obreiras. E tem vários modelos também de penteado no site,
Por que você, de repente, está pensando aí, mas por que o laço foi tirado? Eu gosto tanto do laço. Olha, eu me lembro quando o laço foi colocado, há muitos anos atrás. As obreiras também tiveram uma certa resistência. Meu cabelo está arrumado e eu vou colocar esse laço, vai ficar feio. Tudo que é novo gera um certo desconforto, porque as pessoas não sabem usar ainda, é a novidade. Então, assim como o laço foi difícil ser assimilado no início, está sendo difícil também tirar agora. E a presilha ser aceita. Mas nós podemos garantir para vocês que o visual vai se tornar muito melhor, muito mais atual, condiz muito mais com o seu uniforme, essa presilha, do que o laço. Tá? Porque é uma peça de 18 anos atrás. Você não usaria o laço mais hoje na rua como algo atual. E essa presilha não. Verdade. Né? Às vezes a gente olha uma foto nossa de uma roupa passada, antiga, que a gente não usaria hoje. Uhum. E tem obreiras que estão presas ainda a esse laço, né? Estão presas ainda a esse laço. Se acostumaram, porque o laço tem uma certa comodidade de colocar sim. o cabelo dentro da rede. Às vezes o cabelo não está muito arrumado e ela coloca ali. Então, a presilha vai impulsionar você a ter que arrumar o seu cabelo. Porque a partir do momento que você amarra e o cabelo fica solto, as pessoas estão vendo se ele estiver bagunçado. Então, isso não é por mal, não. Isso é para fazer você se arrumar ainda mais, ter mais cuidado ainda com a sua aparência. Porque não adianta você estar com o uniforme impecável e o cabelo desarrumado. Assim também como não adianta o cabelo estar arrumado e seu uniforme estar amassado. Assim também como não adianta o cabelo estar arrumado, o uniforme estar impecável e você não ter uma boa postura, ou você não ter uma boa educação. São coisas que andam de mãos dadas, fazem parte da parte espiritual também. Verdade, então, que também está no manual. Que também está no manual. Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa participação a respeito do Manual do Serviço Sagrado. Semana que vem nós voltaremos. Se você tiver mais perguntas, tem muita coisa para a gente falar, de penteados, de unhas, de comportamento na reunião, tamanho, a escolha do tamanho do uniforme. Nós iremos abordar tudo isso nos próximos programas, tá bom? Um abraço para todos.